Então, vamos começar aqui. Imaginava, desde aquele momento, o significado grandioso do intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida, compreendendo o poder do amor na construção da sociedade, que é sempre a mesma, quer se encontre no corpo físico ou fora das amarras materiais. A reunião transcorreu em clima de afeto com perspectivas de muita ação. 2 horas depois, aproximadamente, deveríamos encontrar-nos na praça do Templo Ecumênico, a fim de nos dirigirmos às queridas paisagens brasileiras onde todos ficaríamos, embora em cidades diferentes. Cada equipe se encarregaria de laborar em uma área adrede selecionada, enquanto que todos permaneciam vinculados ao Dr. Artêmio, que se sediaria na região espiritual geográfica próxima à capital de Minas Gerais. Quando retornamos a fim de darmos início à jornada, em plena praça, sob as bênçãos luminosas das estrelas refulgentes, fomos convidados a uma oração silenciosamente, formulada no âmago dos melhores sentimentos. Logo depois, tomamos os veículos que se destinavam aos núcleos anteriormente preparados para receber-nos, e que nos serviria de sede para a ação, para o repouso, para planejamentos, para avaliação e estudos. É certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 1970-80, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes da Alcione, que já se movimentam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Tomei conhecimento que um grande número deles encontrava-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam, explicando a razão de ali se encontrarem. Estávamos, portanto, em grande ebulição emocional, movimentando-nos dentro de rigoroso programa de ação bem dirigido, tendo em vista o futuro da sociedade. Yvon e nós outros convivíamos mais intimamente, embora a amizade espontânea que nos vinculava uns aos outros em toda a equipe. A nossa primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando estaríamos reunidos em uma praia do litoral brasileiro, mais de 10.000 alienígenas desencarnados para ouvirem a palavra do Dr. Artêmio, a respeito dos compromissos de autoiluminação e de desenvolvimento espiritual da Terra. Desse modo, passamos a utilizar-nos das horas sem compromissos formais, realizando visitas afetuosas aos familiares que ficaram no mundo físico e instituições espíritas dedicadas ao Ministério da Desobsessão, a hospitais psiquiátricos espíritas, a fim de observarmos a aplicação dos valiosíssimos recursos da doutrina no atendimento dos pacientes. Quando abraçamos o trabalho, o tempo urge e nunca parece suficiente para o atendimento de tudo quanto nos cabe realizar. Isso realmente é uma coisa que de vez em quando a gente conversa entre nós mesmos, né? Que desde que a gente começou o trabalho vão surgindo mais e mais coisas e
e nunca para, né? Então parece que a gente está sempre precisando de mais tempo, que está surgindo mais trabalho, mas no final tudo vai se encaixando, tudo vai funcionando dentro do tempo que a gente tem. Embora a gente, por alguns momentos, tenha essa impressão realmente de que o trabalho aumenta, aumenta, aumenta e a gente vai precisar de cada vez mais tempo. Assim fruímos o prazer do convívio com outros amigos espirituais encarregados desses mistérios, renovando-nos interiormente e alegrando-nos sobremaneira para as suas realizações abençoadas, até o momento quando nos demos conta do dever maior que logo mais deveríamos atender. Fumamos felizes ao litoral brasileiro, numa faixa entre o mar e as montanhas, rica de plâncton e de vibrações puras, não contaminadas pelas mentes em desalinho, nem a atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. A noite clara e rica, pelos sons da natureza, era um convite à reflexão e à oração. Na imensa faixa da terra que as rendas brancas produzidas pelas ondas levavam ternamente, encontravam-se os milhares de espíritos reunidos, aguardando. Era o teatro natural, conforme Jesus muitas vezes utilizara, desde o momento em que cantou a Sinfonia das Bem-aventuranças, assim como o sublime encontro no Tábor, ou nas praias do mar da Galileia, atendendo às multidões enfaimadas de pão, de paz e de luz. Escutavam-se a música da brisa noturna e sentiam-se as vibrações de harmonia que pairavam no ar. Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia, estavam o Dr. Artêmio, diversos chefes de equipes e alguns auxiliares que me eram desconhecidos. Após uma oração ungida de amor e de fé, nosso mentor começou a explicar. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da Vinha. Viestes de outra dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era de paz e do amor. Estais acostumado com a harmonia do mundo em que habitais, onde não existe o sofrimento nem o desespero, o crime nem a hediondez. Ireis enfrentar refregas difíceis no trato com a violência e a revolta, remanescentes do primarismo que ainda vige em incontáveis criaturas do nosso planeta. Sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. Enfrentareis a mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais convivereis. Devereis suportar o aflitivo peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do vosso clã e dos vossos programas de atividades. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio quanto mais e ferrenho. Tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão. Sofrereis a calúnia e a perfídia, a competição doentia e a ingratidão daqueles em que depositareis confiança e generosidade. Distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis o opróbrio e a humilhação. No entanto, Jesus estará conosco em todos os momentos. Caminhareis por estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos, mas isso não vos
constituirá problemas, porque estás acostumado a superar óbices e ganhar alturas. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta, em transição, convidados a torná-lo um paraíso, após as tormentas contínuas que o sacudirão. Triunfareis se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Visitai os lares onde ireis habitar, treinando paciência e coragem ao lado das futuras famílias não habituadas aos padrões de bondade e de justiça, de compreensão e de equidade. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia que ainda enxameeis em nosso amado planeta, confortando-os desde logo, inspirando-lhes a alegria de viver e gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra, mantendo-lhe o sabor, a fim de tornar melhores os dias em que vivereis no campo somático. Experimentareis a construção da indumentária carnal, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas do repouso físico, volvereis à nossa esfera de ação, onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Embaixadores do bem, permanecei na batalha em prol da paz, amando sempre, sem vos amardes de qualquer instrumento emocional de beligerância ou de animosidade. Sede bem-vindos à Terra. Que Deus vos abençoe, um ministério programado por Jesus. Que interessante, né? Essas boas-vindas, né, que ele dá a todos esses espíritos que estão se preparando para vir para auxiliar no processo de transição planetária, né? E a gente compreende que são espíritos que já tiveram uma certa evolução, já venceram na verdade, né, e na sua vontade de crescer, todas essas mazelas, todas essas misérias, todas essas inconsistências, né, do homem encarnado na Terra. E vem aqui para se juntar novamente com espíritos que ainda vivem no meio de toda essa, digamos assim, bagunça moral, né, nessa ir e vir de erros e acertos, para tentar puxá-los para cima. Agora imagina cada um de nós, depois de vencer uma tarefa dura, ter que voltar para passar tudo que a gente já não tinha mais necessidade de passar, simplesmente por amor. Simplesmente por compreender que todos nós fazemos parte do mesmo universo, todos nós somos unidos pelo mesmo amor, pelas mesmas forças divinas, e caminhamos na mesma direção. Imagina o amor que cada um desses missionários, realmente, ele usou a palavra certa, tem dentro de si para aceitar com tranquilidade, passar por situações em que muitos deles sofrerão muito por causa da esfera moral que ainda se faz presente em torno de nós aqui na Terra, né? Mas eles vêm por amor, vêm por dedicação ao seu irmão, ao próximo. E essa exortação que o Dr. Artêmio, né, que é o coordenador geral dessa tarefa, faz, fortalecendo e dando ânimo a todos eles, é de uma beleza assim extraordinária. Houve um silêncio feito de alegria e de esperança. Outros membros da administração
enterneceram ligeiras considerações em torno do fenômeno do renascimento, utilizando-se de apontamentos do querido geneticista, referindo-se a algumas dificuldades para os fenômenos da fecundação e da concepção, quando o ovo se fixa nas paredes do endométrio feminino. Foram referidas as grandes conquistas das modernas ciências que estudam a reprodução humana e, com frequência, sugestões para que a prece como ciência do intercâmbio com o divino fosse utilizada ao máximo possível. Terminada a apresentação do programa para todos, os futuros reencarnantes e nós outros, os obreiros da preparação, misturamo-nos com os convidados e outras equipes, enternecendo considerações a respeito do inusitado labor que se desenhava para o futuro. E verdade que uma incontida alegria visitavam-nos a todos ali presentes, mantendo a expectativa do desempenho exitoso. Logo, chegou o momento em que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso, enquanto que os visitantes de bela aparência e portadores de sabedoria rumaram na direção dos destinos que os aguardavam. Esse ponto aqui que a gente leu, né, me lembra um pouco o nosso trabalho, né? Que a gente se reúne na nossa equipe e vai até um local específico, né, que nós passamos a conhecer e denominar como grande salão, e nos encontramos com outras equipes de outros locais, de outros orbes, e ali confraternizamos, nos unimos, trabalhamos, e depois cada um retorna ao seu local, né, como eles voltavam, né, para os locais de ação e repouso, né, próprios de cada equipe. Nós retornamos para o nosso mundo, para as nossas casas. Então, vê como os trabalhos, quando são voltados para o bem, voltados com um objetivo justo, eles seguem mais ou menos uma mesma linha de união, de conexão, de trabalho e de retorno às atividades comuns, né, que cada um tem individualmente e em grupo, voltadas para si. Então, eu achei esse pedaço muito parecido com o que a gente faz. Fomos despedir-nos do Dr. Artemio, com quem não teríamos contínuas oportunidades de conviver, em razão dos graves compromissos a que estava submetido, havendo sido tratado com bonomia e atenção. Pude observar o número de espíritos encarnados em parcial desdobramento, que se movimentam em nosso mundo de vibrações sem a menor noção da ocorrência, sem conseguirem qualquer contato lúcido, dominados pelos interesses que os tipificavam, mantendo as mesmas paixões e sentimentos de quando se encontravam despertos no corpo físico. Vez por outra, porém, podíamos ver as luzes de verdadeiras cortes que visitavam a Terra, chegando ou retornando, como claridades divinas, abençoando a imensa noite que invadia o planeta naquela área. Aqui, quando ele fala, né, que pôde ver, né, grandes grupos, né, de espíritos encarnados em parcial desdobramento, né, que a gente sabe que acontece, né, com todos, né, a princípio, quando se adormece, né, e que eles ainda não têm nenhum despertar, né, de qualquer tipo de consciência, né. Quando eles se desdobram e caminham pelo mundo espiritual que eles têm acesso,
Eles são exatamente o que são quando acordados, vagando pela Terra. E esse é, na verdade, o maior contingente de espíritos que habita esse orbe. São espíritos que ainda trazem em si pouco conhecimento, poucas ligações com a verdade espiritual, com o mundo espiritual. E muitos deles vão necessitar de um grande auxílio para que comece a despertar essa visão e possam seguir com as mudanças que vão sendo operadas no planeta. Por isso é um trabalho tão gigantesco, existem tantas equipes envolvidas nisso, que muitos desses espíritos ainda desencarnarão, reencarnarão nesse processo evolutivo do planeta e terão que ser muito orientados, muito bem conduzidos, para que eles possam crescer um pouco, ampliar seus horizontes, as suas visões, as suas percepções e seguir junto com o planeta. Capítulo 15, experiências iluminativas. Antes do retorno, conhecemos superficialmente os espíritos que estariam sob a direção do nosso mentor, com os quais deveríamos participar no seu progresso de renascimento na matéria densa. Segundo informações do Dr. Silvio, eram aproximadamente 1000, que também deveriam seguir-nos para o acampamento Adrede, construído pelos especialistas nessa área que nos haviam antecedido. Lembrando, como ele falou, né, desde o início da década de 70 já estava começando esse processo, né, de equipes espirituais vindo aqui, começar a preparar o terreno para depois novas equipes e provavelmente depois desse trabalho deles, outras equipes virão para continuar o trabalho que vai sendo feito como em ascensão, né? Cada vez é um passo mais complexo que vai sendo dado. Ao primeiro ensejo, a programação previu um encontro entre os visitantes e os transeuntes do carreiro carnal, o que ficou estabelecido para a noite seguinte. Durante o dia, mantivemos contatos afetuosos com alguns deles, dialogando, ouvindo-os em suas belas narrações a respeito da vida que desfrutavam em Alcione. As palavras do meu vocábulo são insuficientes para repetir as narrações através de projeção mental por eles propiciadas, dando-nos uma ideia, ainda que imperfeita, do esplendor do reino, que a todos nos aguarda na marcha sublime da evolução. Pude aquilatar a respeito da sábia informação de Jesus, quando se referiu, conforme João 14, capítulo 14, versículos 1 e 2, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não poderia ser diferente. Caso fosse a Terra privilegiada exclusivamente com habitantes, e inúteis seriam os bilhões de astros que gravitam no universo, produzindo a sintonia interna e majestosa da criação. E com um argumento assim tão cheio de lógica, né? Qual a utilidade do universo com bilhões de planetas, se só um for habitado, né? Ainda existem tantas pessoas que não acreditam, né, que exista vida, seja de qual forma for, além da Terra. Invariavelmente, temos-nos detido nas informações sobre transtornos de conduta e obsessivos, sofrimentos de todo porte.
incompletude, regiões de provas e de purgação, campos de expiação e de padecimentos inenarráveis no além-túmulo. É natural que assim o façamos, de modo a despertarmos a consciência adormecida dos espíritos que se encontram na roupagem carnal, comprometendo-se com o mal, em vez de reabilitar-se, navegando contra a correnteza, em vez de avançarem no rumo do porto de segurança. No entanto, a respeito dos mundos infelizes, nas suas constituições físicas e espirituais, não encontramos as palavras próprias para traduzir a beleza e a harmonia que neles existem. Parando por aqui, que já está praticamente na nossa hora, mas é uma coisa que realmente que ele fala aqui, né? Não tem como não haver ainda, né, mesmo que a nível espiritual, nesses locais, né, de sofrimento no além-túmulo, que a gente já viu várias vezes, né, que a gente não se modifica simplesmente pelo processo de deixar o corpo carnal. Continuamos sendo quem nós somos. E, na verdade, nós não somos essa pessoa que caminha, toca nas coisas na terra. Nós somos o espírito que habita aquele corpo. E se não começarmos uma modificação dos nossos hábitos, forma de pensar, de agir, a gente mantém exatamente os mesmos propósitos e pensamentos quando deixa o corpo. Então esse é o trabalho que deve ser realizado por cada um de nós. Repensar as nossas atitudes, os nossos passos, as nossas ações, as nossas palavras e buscar isso tudo que nos está sendo mostrado através de tantas leituras elucidadoras, engrandecedoras, né? Nos esforçarmos mais e mais para colocar tudo isso em prática, né?